Nessa aula nós vamos falar sobre intensidade e frequência cardíaca. Isso que é importante para quem vai começar a fazer exercícios, ou até mesmo para quem já está num nível intermediário ou mais avançado, porque isso vai basear o tipo de exercício e como a gente vai fazer, né, a forma que a gente vai fazer esse exercício. Então, para começar, a gente tem que entender que existem algumas coisas que têm que ser levadas em consideração antes de fazer o exercício e durante o exercício. Então, a primeira delas é o esforço físico, que ela deve ser medido de acordo com a condição física atual, né? Ou seja, quanto mais a pessoa for sedentária, quanto menos exercício ela fizer, menor tem que ser a intensidade. E se ela for uma pessoa mais treinada, então ela vai poder usar uma intensidade maior. Tem que ser levado em consideração que existe um esforço físico mínimo para ter um mínimo de resultado, então não adianta fazer uma caminhada se você já é um pouco mais treinado e simplesmente usar a velocidade mais lenta, né? Você simplesmente andar. Não, a caminhada ela tem um esforço mínimo, ela tem que fazer com que você saia da sua zona de conforto. E isso é baseado na frequência cardíaca da pessoa. Então, se a frequência cardíaca é mais acelerada, a gente tem que entender o porquê que aquilo está acontecendo e ver qual é a faixa que ela deve trabalhar aquele exercício. E se ela tem um batimento cardíaco mais lento, a gente vê se a gente pode aumentar a carga ou não. E, obviamente, não adianta você fazer exercício uma vez a cada 15 dias, né? Você tem que manter um período de treinos. E talvez o mais importante disso é a gente entender que o corpo ele tem um limite naquela condição física que você está. Então, a gente tem alguns riscos se você fizer um exercício além daquilo que o seu corpo aguenta. Então, alguns desses riscos são ataque cardíaco, né? Problemas articulares, você pode ter um problema aí de ligamento, de tendão, ou até mesmo de menisco, alguma coisa assim. Isso depende muito da área, do tipo de exercício que você vai fazer, tá? Mas são coisas que são bem reais, acontecem. Dores musculares intensas, então é aquele caso da pessoa que vai fazer academia pela primeira vez, nunca fez um exercício na vida e pega o máximo de peso que ela puder na hora e no dia seguinte ela não consegue nem andar, né? Então esse tipo de dor muscular ela acontece e isso pode ser prejudicial. Distensões musculares, então quando a sua musculatura está muito cansada ou ela não tem preparação suficiente para fazer uma contração muito forte, ela rasga, né? Então isso é uma distensão muscular e isso pode te tirar dos exercícios por pelo menos 2 semanas, né? Às vezes um mês, dependendo da pessoa. E câimbras, né? Se você não tem uma alimentação boa e se você não tem um músculo preparado para fazer exercícios, você vai ter câimbras constantemente. Então agora a gente vai entender alguns conceitos, né, dessa aula. Vamos começar pela intensidade. Então a intensidade tem relação com o esforço físico de acordo com a carga utilizada no exercício. Por exemplo, se a gente for fazer uma corrida, se a gente fazer aquele trotezinho, né, aquela corridinha devagar, aquilo ali é uma intensidade baixa. E se você for fazer uma corrida mais forte, isso é uma intensidade alta. Obviamente que esse conceito de intensidade ele vai variar por atleta, porque às vezes o meu trote, para uma pessoa que nunca fez exercício, é uma intensidade muito alta, então ele tem que começar caminhando, né? E às vezes uma corrida mais forte, que para mim é uma intensidade muito alta, para um atleta mais treinado, ele não faz esforço nenhum, porque ele já treina há muitos anos, treina todos os dias, então ele tem um corpo preparado para fazer aquele tipo de exercício. Então, essa intensidade ela varia de pessoa para pessoa, e por isso que a gente tem que fazer o cálculo da frequência cardíaca. E é na frequência cardíaca que agora a gente vai entrar, que acho que é a parte mais complexa, que a gente começa a calcular nosso batimento referente ao exercício físico que a gente está fazendo. Então, conforme a gente vai aumentando a intensidade, essa frequência cardíaca ela vai mudar. Então, o que é a frequência cardíaca? A frequência cardíaca é o número de pulsação do coração pela unidade de tempo. Então, a gente chama, por exemplo, 60 BPM, né? 60 batidas por minuto. Então, batidas por minuto é o número de pulsação que vai ter dentro de um espaço de 60 segundos. Isso pode ser usado, por exemplo, na música, né? A música ela tem um batimento ritmado, né? Batimento por minuto. E esse batimento por minuto ela vai dizer se a música ela é mais rápida ou se ela é mais lenta. Então, quanto maior o BPM, mais rápida ela vai ser. Assim como o coração, quanto maior o BPM, mais rápido ele vai estar batendo. E a relação que a gente tem de frequência cardíaca com intensidade
é que quanto maior a intensidade do exercício, maior vai ser o batimento cardíaco, né? Como foi dito, isso vai variar de acordo com o atleta, de acordo com a pessoa. Então, se ele for um atleta muito treinado, ele pode correr na mesma intensidade que eu, né, na mesma velocidade, mas a intensidade para ele vai ser diferente. Por quê? Porque ele não vai exigir tanto esforço físico quanto eu, por conta da minha condição física. Hoje os atletas do Portal R7 estão contando com duas tecnologias no jogo deles. Uma é o sistema de monitoramento cardíaco em grupo em tempo real. Outra é o sistema de monitoramento e deslocamento em campo através de um dispositivo GPS. Monitoramento cardíaco, agora com 10 minutos de jogo, a gente já consegue ver como é que os jogadores estão, em função de estresse, em função da pressão do jogo, de como é que está o jogo agora e, obviamente, o condicionamento físico deles. Vamos lá dar uma olhada? Então, aqui a gente está monitorando 4 dos principais atletas hoje do Portal R7 em campo lá, né? E como vocês podem ver, eles já estão atingindo aí o que a gente chama de zonas de frequência cardíaca alta, a zona de frequência cardíaca mais próxima da zona máxima de cada atleta. Isso é representado pela cor vermelha, laranja e amarela na tela, que é o que vocês estão vendo. A gente conseguiu observar por meio do relatório que, independente de 2 desses participantes terem corrido a mesma distância total, eles tiveram diferentes comportamentos nas intensidades, o que faz toda a diferença no jogo. Então nós tivemos realmente um atleta que manteve um volume alto, com alta intensidade, com alta velocidade e conseguindo percorrer distâncias nas faixas mais intensas, ou seja, ele foi mais intenso, tanto para a distância total que ele percorreu, quanto para as velocidades. O poder de recuperação dele é que é o importante. Depois de um evento de alta frequência cardíaca, como é que ele se recupera no minuto seguinte para continuar o jogo? Isso é que é importante. Quando a gente compara um profissional e um amador, especificamente no que tange o monitoramento cardíaco, o que a gente vai ver de diferença é, obviamente, uma representação do condicionamento físico deles, né? O profissional está muito mais condicionado fisicamente do que um atleta amador. E por que esse batimento cardíaco aumenta? Porque você tem a necessidade de fazer o sangue circular no corpo e oxigenar as células. Então, por que existe essa diferença entre pessoas não treinadas e pessoas muito treinadas? Porque a capacidade de um atleta treinado de carregar oxigênio no sangue é muito maior. Então, a gente, quando respira, a gente respira oxigênio e põe para fora gás carbônico. A diferença entre um atleta muito treinado e uma pessoa não treinada é que o atleta ele consegue utilizar mais esse oxigênio dentro do pulmão. Então, uma pessoa vai botar para dentro do organismo uma pequena parte do oxigênio, porque é o que o corpo dela consegue puxar, é o que está preparado. Um atleta consegue utilizar quase todo o oxigênio que ele puxa, né? Ou seja, uma pessoa não treinada ela bota além do gás carbônico para fora uma grande quantidade de oxigênio. Uma pessoa muito treinada, ela põe o gás carbônico para fora, mas também põe um pouco só de oxigênio. Ele aproveita o que pode desse oxigênio que ele botou para dentro do pulmão. E agora é a parte que a gente tem que prestar mais atenção para não se perder, tá? Que é o cálculo da frequência cardíaca. Então, como que a gente vai calcular isso? Primeiro, a gente tem que calcular a frequência cardíaca máxima, aquilo que o seu corpo comporta. Então, a gente vai pegar o número 220 e vai subtrair pela nossa idade. Então, por exemplo, eu tenho 32. Vou pegar 220 menos 32, que vai dar 188. Isso quer dizer que, quando eu fizer um exercício físico, se eu acabar passando de 188, é possível que eu morra, porque é a capacidade
máxima ali do meu corpo. Isso é uma coisa batida certa? Não, porque isso é um cálculo para facilitar a nossa margem de trabalho. Ele não é 100% conclusivo. Tá? Então pode ser que seja um pouco mais, pode ser que seja um pouco menos. E agora a gente tem que calcular também a frequência cardíaca de repouso. Esse que a gente pode usar um frequencímetro, que é uma coisa que você bota no punho, né? E você vai deixar ali e ele vai contar a frequência de acordo com o que você está fazendo ali na hora. Então pode ser que você esteja parado, pode ser que você esteja jogando, o frequencímetro ele vai calcular de imediato. Tá? Para quem não tem nenhum aparelho, o ideal é que a gente calcule pelo punho. Então a gente vai botar o dedo nessa região aqui, tá? Igual na imagem que eu vou botar aqui daqui a pouco. E vocês vão conseguir sentir uma frequência, né? Um batimento cardíaco. Quando você sente esse batimento cardíaco, você vai contar esse número de batidas dentro de 1 minuto. Então você pode botar um relógio ali do lado, tá? É o mais comum. Ou se você não tiver um relógio, você vai ter que pedir para uma pessoa contar 15 segundos, conta o número de batidas em 15 segundos e depois multiplica por 4, que é como se fosse o número de batidas em 60 segundos. E por último, a gente vai calcular a frequência cardíaca de reserva. É essa que vai dar a margem do nosso trabalho. Então, para a gente calcular a frequência cardíaca de reserva, a gente tem que subtrair a frequência cardíaca de repouso e a frequência cardíaca máxima. Então, foram aqueles resultados que a gente obteve antes. Então, para ilustrar isso, eu vou usar como exemplo, tá? Então, um indivíduo calculou suas frequências e obteve os seguintes dados, né? No caso eu. Frequência cardíaca máxima, 188 batidas por minuto, né? Já que eu tenho 32, eu peguei 220 e diminui pela meia idade, deu 188. A minha frequência cardíaca de repouso, calculando, né, pelo punho e em 1 minuto, deu 73 batidas por minuto. Então eu vou pegar essa frequência cardíaca máxima e vou diminuir pela frequência cardíaca de repouso. Então 188 menos 73 vai dar 110 batidas por minuto, tá? Então essa é a minha frequência cardíaca de reserva. E para que eu vou usar essa informação? A partir dessa informação eu consigo calcular o espaço de frequência cardíaca que o meu corpo tem que trabalhar. Não pode ser nem mais, para não prejudicar a minha saúde, e nem menos, porque senão eu vou estar treinando e não vou estar tendo resultado de treinamento, não vou ganhar massa muscular suficiente, não vou ganhar capacidade respiratória suficiente. Então ali é a margem, uma zona de treinamento que a gente chama, tá? E como que eu vou fazer isso? Primeiro, vou pegar uma tabela de nível de condicionamento físico. Então vocês vão ver na imagem que está em verde, essa é porque é a minha condição. Eu, no caso, estou muito tempo sem fazer exercício físico, então tem que voltar lá desde o início. Tá? Eu não sou nem intermediário nem muito treinado. Eu já fui muito treinado, mas eu parei durante muitos anos, então eu tenho que voltar como iniciante. Então é como se eu estivesse começando exercício hoje. E aí, eu vou considerar, já que eu sou iniciante, que meu espectro da zona de treinamento é entre 50% e 60% da minha capacidade máxima. Então, eu vou pegar essas duas porcentagens e vou calcular em cima dessa frequência. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar a frequência cardíaca de reserva, né? E vou multiplicar pelo condicionamento físico de iniciante. Então, minha frequência cardíaca de reserva deu 110 e vou multiplicar pelo 50%, que vai dar 55, e também vou pegar a minha frequência cardíaca de reserva e vou multiplicar por 60, que dá 66. Tá? Então aí eu tenho dois resultados, 55 referente aos 50% e 66 referente aos 60%. Vou pegar esses resultados e vou somar com a frequência cardíaca de repouso. Então, primeiro, 55 mais 73, que é a minha frequência cardíaca de repouso, e vai dar 128 BPM, né, 128 batidas por minuto. E o outro resultado, 66 mais 73, igual a 139 batidas por minuto. O que isso quer dizer? Com esses dois resultados, eu sei que o meu corpo ele tem que trabalhar entre 128 BPM, tá? E no máximo 139 BPM.
para não ter risco de ter um problema aí no corpo, no coração, tá? Então a gente chama isso de zona de treinamento, esse espaço de batidas por minuto em que o meu corpo aguenta treinar, tá? Isso vai variar muito de pessoa para pessoa, né? Crianças, por exemplo, se vocês perceberam, o cálculo que a gente faz da frequência cardíaca máxima é pela idade. Então, crianças, como tem uma menor idade, elas vão ter uma capacidade maior de aguentar um batimento por minuto maior, tá? Então, conforme as pessoas vão ficando mais velhas, a capacidade de aguentar uma batida por minuto maior vai diminuindo. Também é importante entender que nesse espectro aí de frequência, vamos dizer assim, o esforço físico ele vai ser diferente de pessoa para pessoa. Então, atletas muito treinados, né, numa mesma intensidade que uma pessoa não treinada, vai ter um esforço físico diferente, ou seja, ele vai trabalhar uma frequência cardíaca mais baixa, porque o corpo dele aguenta isso, tá? Então, as pessoas que estão começando a sentir que a frequência cardíaca está subindo muito num determinado exercício, tem que diminuir a intensidade, né, para poder diminuir o esforço e, consequentemente, diminuir a frequência cardíaca e poder trabalhar numa zona segura. Bom, então é isso. Obrigado, gente. Valeu.